Sermão 40º para o 11º domingo depois de Pentecostes. Sobre o vício do falar imodesto. Tocou a sua língua e se lhe soltou a prisão da língua. São Marcos 7, 33 e 35. No Evangelho de hoje, relata São Marcos o milagre que nosso Salvador realizou ao curar o homem que era mudo apenas tocando-lhe a língua. Tocou a sua língua e se lhe soltou a prisão da língua. A partir das últimas palavras, podemos inferir que o homem não era de todo mudo, mas que sua língua não estava livre ou que sua articulação não era clara. Por isso diz-nos São Marcos que após o milagre, falou ele corretamente. Façamos a aplicação a nós mesmos. Precisava o homem mudo de um milagre para soltar sua língua e remover o impedimento sobre o qual trabalhava. Mas quantos são aqueles a quem Deus conferiria uma grande graça se lhe soltasse a língua para que deixassem o falar imodesto? Esse vício causa grande prejuízo aos outros. Em segundo lugar, causa grande dano a si mesmos. Serão esses os 2 pontos deste sermão. Primeiro ponto. A pessoa que fala imodestamente causa grande injúria aos outros que lhe escutam. Ao explicar o Salmo 140, chama Santo Agostinho a aqueles amigos do falar imodesto, mediadores de Satanás, os ministros de Lúcifer. Porque por meio de sua linguagem obscena, o demônio da impureza tem acesso às almas, nas quais, por suas próprias sugestões, não poderia ele entrar. Sobre suas línguas malditas diz São Tiago: também a língua é um fogo, sendo ela mesma inflamada pelo inferno. Ele diz que a língua é um fogo aceso pelo inferno, com o qual aqueles que falam obscenamente queimam a si mesmos e aos outros. Pode-se dizer que a língua obscena é a língua da terceira pessoa, da qual diz o Eclesiástico: a má língua de um terceiro inquietou a muitos e dispersou-os de povo em povo. Eclesiástico 28:16. A língua espiritual fala de Deus, a língua mundana fala de assuntos mundanos, mas a língua de um terceiro é uma língua do inferno que fala das impurezas da carne. E essa é a língua que perverte muitos e os leva à perdição. Falando da vida dos homens nesta terra, diz o profeta real: torne-se o seu caminho em trevas e escorregadio. Nesta vida andam os homens em meio da escuridão e um caminho escorregadio. Por isso correm o risco de cair a cada passo, a menos que examinem cuidadosamente a estrada em que andam e evitem cuidadosamente os passos perigosos, ou seja, as ocasiões de pecado. Agora, se ao trilhar esse caminho escorregadio fossem feitos esforços frequentes para jogá-los para baixo, não seria um milagre se eles não caíssem? Os mediadores de Satanás que falam obscenamente impelem outros a pecar, que enquanto viverem nesta terra andam no meio das trevas, enquanto permanecerem na carne, correm o risco de cair no vício da impureza. Agora, sobre aqueles que se entregam a uma linguagem obscena, foi bem dito: a sua garganta é um sepulcro aberto. As bocas daqueles que não conseguem proferir nada além de obscenidades imundas são, de acordo com São João Crisóstomo, nada mais que sepulcros abertos de carcaças putrificadas. Talia sunt ora hominum que turpia proferunt.
A exalação que surge da podridão de uma multidão de cadáveres jogados juntos em um poço transmite infecção e doença a todos que sentem o fedor. O golpe de uma vara, diz o eclesiástico, faz uma pisadura, mas o golpe da língua esmigalha os ossos. As feridas do chicote são feridas na carne, mas as feridas da língua obscena são feridas que infectam os ossos daqueles que ouvem sua linguagem. Relata São Bernardino de Sena que uma virgem que levava a vida santa, ao ouvir uma palavra obscena de um jovem, caiu em mau pensamento e depois se abandonou ao vício da impureza a tal ponto que, diz o santo, se o demônio tivesse tomado carne humana, não poderia ter cometido tantos pecados desse tipo como ela cometeu. Infortúnio é que as bocas do inferno que a miúde proferem palavras imodestas as consideram insignificantes e são descuidadas ao confessá-las. E quando repreendidas por elas, respondem: digo essas palavras em tom de brincadeira, sem malícia. Em tom de brincadeira? Infeliz homem, essas piadas fazem rir ao diabo e o farão chorar por toda a eternidade no inferno. Em primeiro lugar, é inútil dizer que você pronuncia tais palavras sem malícia, pois quando você usa de tais expressões, é muito difícil para você abster-se de atos contra a pureza. De acordo com São Jerônimo, aquele que se deleita com palavras não está longe do ato. Além disso, palavras imodestas ditas diante de pessoas de sexo diferente são sempre acompanhadas de complacência pecaminosa. E não é criminoso o escândalo que você dá aos outros. Pronuncie uma única palavra obscena e você levará ao pecado todos os que o ouvirem. Essa é a doutrina de São Bernardo. Um fala e pronuncia uma só palavra, mas mata as almas de uma multidão de ouvintes. Um pecado maior do que se por um disparo de um bacamarte você assassinasse muitas pessoas. Porque você então mataria apenas seus corpos. Mas, falando obscenamente, você lhes matou a alma. Em uma palavra, as línguas obscenas são a ruína do mundo. Uma delas faz mais mal do que 100 demônios, porque é a causa da perdição de muitas almas. Essa não é a minha linguagem. É a linguagem do Espírito Santo. A boca aduladora é causa de ruína. E quando é que essa destruição de almas é efetuada e que esses insultos tão graves são oferecidos a Deus? É no verão, na época em que Deus lhe concede as maiores bênçãos temporais. É nessa época que ele os abastece para todo ano com milho, vinho, azeite e outros frutos da terra. É nessa época que há tantos pecados cometidos por palavras obscenas quanto a grãos de milho ou gastos de uvas. Oh, ingratidão! Como nos tolera Deus? E quem é a causa desses pecados? Aqueles amigos do falar imodesto são a causa deles. Portanto, devem eles prestar contas a Deus e serão punidos por todos os pecados perpetrados por aqueles que os ouvem. Mas eu requererei da tua mão o seu sangue. Ezequiel 3:11. Mas passemos ao segundo ponto. Aquele que fala imodestamente faz grande dano a si próprio. Alguns jovens dizem: falo sem malícia. Em resposta a essa desculpa, eu já disse no primeiro ponto que é muito difícil usar de linguagem imodesta sem se deleitar com ela, e que falar obscenamente diante de jovens mulheres, casadas ou solteiras, é sempre acompanhado de uma secreta complacência no que é dito. Além disso,
Ao usar de linguagem modesta, você se expõe ao perigo próximo de cair em ações indecorosas. Pois, de acordo com São Jerônimo, como já dissemos, aquele que se deleita com palavras não está longe do ato. Todos os homens são inclinados ao mal. O sentido e os pensamentos do coração do homem são inclinados para o mal. Mas, acima de tudo, os homens são propensos ao pecado da impureza para o qual a própria natureza os inclina. Daí Santo Agostinho ter dito que na luta contra esse vício, a vitória é rara, pelo menos para aqueles que não usam de grande cautela. Communis pugna et rara victoria. Ora, os objetos impuros dos quais eles falam são sempre apresentados à mente daqueles que proferem livremente palavras obscenas. Esses objetos excitam o prazer e os levam a desejos pecaminosos e a delecções morosas e posteriormente a atos criminosos. Veja a consequência das palavras imodestas que os jovens dizem proferir sem malícia. Não te venha a tua língua ser um laço, diz o Espírito Santo. Cuidado para não forjar com sua língua uma corrente que o há de arrastar para o inferno. A língua, diz São Tiago, contamina todo o corpo e inflama com o fogo das paixões a roda do nosso viver. A língua é um dos membros do corpo, mas quando profere ela palavras ruins, infecta todo o corpo, inflama a roda do nosso viver. Ela inflama e corrompe toda a nossa vida, desde o nascimento até a senectude. Por isso vemos que os homens que se entregam à obscenidade não conseguem, mesmo na velhice, abster-se de linguagem modesta. Na vida de São Valério, Laurêncio Sorius relata que o santo, ao viajar, entrou um dia em uma casa para se aquecer. Ele ouviu o dono da casa e um juiz do distrito, embora ambos fossem de idade provecta, falando sobre assuntos obscenos. Pois o santo os repreendeu severamente, mas eles não deram atenção à sua repreensão. No entanto, castigou Deus os dois. Um ficou cego e o outro teve uma ferida que produziu espasmos mortais. Henrique Gragerman relata que um desses faladores obscenos morreu repentinamente, sem arrependimento, e que depois foi visto no inferno rasgando sua língua em pedaços. E quando ela foi restaurada, começou ele novamente a lacerá-la. Mas como pode Deus ter misericórdia com aquele que não tem pena da alma de seu próximo? O juízo será sem misericórdia para aquele que não usou de misericórdia. São Tiago 2,13. Que pena seria ver um desses obscenos desgraçados botando para fora suas expressões imundas perante meninas e jovens casadas. Quanto maior o número de pessoas presentes, tanto mais abominável é sua linguagem. Acontece com frequência que garotos e garotas estão presentes e eles não têm horror de escandalizar essas almas inocentes. Cantipratano relata que o filho de um certo nobre da Borgonha foi mandado para ser educado pelos monges de Cluny. Ele era um anjo de pureza. Mas o infeliz garoto, tendo um dia entrado na loja do carpinteiro, ouviu umas palavras obscenas exclamadas pela mulher do carpinteiro, caiu no pecado e perdeu sua divina graça. O padre Sabitano, no seu livro intitulado A Luz Evangélica, relata a história de outro rapaz de 15 anos que, tendo ouvido coisas imodestas, começou a pensar naquilo na noite seguinte, consentiu no mau pensamento e morreu subitamente na mesma noite. Seu confessor, ouvindo falar de sua morte, intentava celebrar missa para a alma dele. Mas a alma do infeliz rapaz apareceu-lhe
E falou ao confessor que não celebrasse missa para ele, que por causa das coisas que ele ouviu, ele foi condenado, e a celebração de uma missa iria aumentar as dores dele. Oh, meu Deus, quão grande, se possível fosse para eles rezarem, quão grande seria o pranto dos anjos da guarda dessas pobres crianças que foram escandalizadas e levadas ao inferno pelas palavras de uma língua obscena. Tamanha será a seriedade com que os anjos hão de pedir a justiça de Deus contra os autores de tais escândalos. E os anjos irão clamar por vingança contra eles, é o que parece pelas palavras do mesmo Cristo Jesus. Não desprezeis um só destes pequeninos, pois vos declaro que os seus anjos nos céus veem incessantemente a face de meu Pai que está nos céus. São Mateus 18:10. Fiquem atentos então, meus irmãos, e guardem a si mesmos de falar imodestamente mais do que o fariam contra a mesma morte. Ouçam o conselho do Espírito Santo. Faze uma balança para pesares as tuas palavras e um freio bem ajustado para a tua boca. E olha, não escorregues do teu falar, e não venha a tua queda a ser incurável e mortal. Faze uma balança. É preciso medir as palavras antes de as proferir. E um freio bem ajustado para a tua boca. Quando palavras indecentes vierem à língua, é preciso suprimi-las. Caso contrário, ao proferi-las, você infligirá à sua própria alma e à alma dos outros uma ferida mortal e incurável. Deus lhe deu a língua não para ofendê-lo, mas para louvá-lo e abençoá-lo. E de São Paulo, nem sequer se nomeie entre vós a fornicação ou qualquer impureza ou avareza, como convém a santos. Observe as palavras qualquer impureza. Devemos não somente abster-nos de linguagem obscena e de toda palavra de duplo sentido dita em tom de botejo, mas também de toda palavra imprópria, de toda palavra inapropriada que não condiz com o santo, ou seja, um cristão. É necessário observar que as palavras de duplo sentido às vezes causam mais mal do que a obscenidade aberta, porque a arte com que são ditas causa uma impressão mais profunda na mente. Reflitam, diz Santo Agostinho, reflitam que suas bocas são as bocas de cristãos, nas quais Cristo Jesus entrou tantas vezes na Santa Comunhão. Por isso devem ter horror de proferir todas as palavras não castas, que são veneno diabólico. Vede, irmãos, se é justo que da boca dos cristãos, por onde entra o corpo de Cristo, saia um canto imodesto como veneno diabólico. De São Paulo, que a linguagem de um cristão deve ser sempre temperada com sal. A vossa conversação seja sempre em graça e condimentada com sal. Nossa conversa deve ser sempre temperada com palavras calculadas para estimular os outros a não ofender, mas a amar a Deus. Feliz a língua, de São Bernardo, feliz a língua que só sabe falar de coisas santas. Feliz a língua que só sabe falar de Deus. Oh, irmãos, tomem cuidado não apenas para se abster de toda linguagem obscena, mas para evitar como se fossem pragas aqueles que falam imodestamente. Quando ouvirem alguém começar a proferir palavras obscenas, sigam o conselho do Espírito Santo. Cerca os teus ouvidos com espinhos. Não queiras ouvir a língua má. Cerca os teus ouvidos com espinhos, isto é, repreenda com zelo o homem que fala obscenamente. Pelo menos desvie o rosto e mostre que odeia tal linguagem. Não nos envergonhemos de parecer seguidores de Jesus Cristo, a menos que queiramos que Jesus Cristo
se envergonhe de nos levar consigo para o paraíso. Assim seja. Amém. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Amen. Ave Maria Purissima, sine labore genari concepta, ora pro nobis. Amen.